Eu vou dar uma dica rápida aqui pra gente, pra vocês, né, no caso, sobre o receptor da Century HD Media Box. Eu acredito que sirva para o modelo B2 e o B4. Alguns clientes têm chegado aqui na loja com a fonte queimada e normalmente a gente tem que fazer uma encomenda dessa fonte completa ou dos componentes. E honestamente eu já fiz reparo da fonte várias vezes. Ela usa um chipzinho controlador que explode, e esse chipzinho aqui, ó, ele estoura com um pico de energia ou por superaquecimento, e a fonte normalmente é ela que estraga. Então vou estar aqui dando uma dica rápida, né? Se você olhar aqui, ó, essa fontezinha, ela tem o chip de comando, de controle, e tem a saída. São 4 fios, mas na verdade você tem apenas uma voltagem, que seria a voltagem de 20 volts. Se você estiver tendo problema em conseguir os componentes ou não está podendo esperar uma fonte, uma solução rápida para resolver seu problema seria estar adaptando uma outra fonte no lugar. E que tipo de fonte você usaria? Você poderia estar usando uma fonte de notebook, pode ser uma original, universal, já que o equipamento trabalha com 20 volts, certo? Essa plaquinha, ela fornece aqui, ó, se você olhar, você vai ver que ela fornece 20 volts. Ela tem o GND e os 20 volts dividido em 4 fios, mas na verdade são 2 terminais, né? Seria o terminal negativo e o terminal positivo da fonte. Você pode estar pegando uma fonte de notebook ou qualquer outra fonte que tenha entre 18 e 20 volts, né? Que essas fontes de notebook normalmente elas têm entre 18 e 20 volts. Você vai cortar o fio, e vai soldar os pontos referentes da malha, que no caso normalmente ela vem com um fio branco ou vermelho por dentro, né? Um fio branco ou vermelho por dentro, que é o positivo, e o fio preto ou uma malha por dentro, que é o aterramento ou o GND. Então o que você vai fazer? Você vai estar pegando os pontos referentes da placa, né? Obedecendo a polarização positiva e negativa, e vai estar soldando o fio da fonte de notebook diretamente no pé da placa, aqui na entrada do receptor, certo? Você vai estar substituindo de forma provisória. Eu recomendo colocar a fonte de notebook e deixar, porque ela é muito mais robusta e mais resistente que a fonte original fabricada pela Century e colocada no aparelho. Então, para você evitar queimas futuras e problemas futuros, troca essa fontezinha aqui, coloca uma fonte de notebook ou qualquer outra fonte chaveada que possua entre 18 e 20 volts. Vai estar resolvendo o seu problema, vai estar muito mais resistente, né? O aparelhinho é esse aqui, ó. Quem tem esse aparelhinho em casa, que principalmente quem mora na zona rural, sofre muito com a queima desse dispositivo, porque dá muito pico de energia,
dias de chuva, oscilação. Então você pode estar fazendo isso. Uma fonte dessa custa em média 65, 70 reais. E às vezes um amigo ou você mesmo tem uma fonte de notebook parada em casa, ou uma outra fonte que tenha entre 18 e 20 volts, e pode estar fazendo a substituição ou a instalação dessa fonte no lugar da fonte do Media Box, certo? Então, se você precisar, a sua fonte queimou e você não pode esperar, ou o seu cliente não pode esperar, ofereça para ele a instalação de uma fonte externa, ou se a fonte de notebook que você tiver couber dentro do gabinete, você está instalando essa fonte no lugar da fonte original. É uma dica funcional e eu faço, já fiz vários aparelhos e tem funcionado muito bem até agora. Então é isso. Obrigado e até mais.